e um cachorro, uma galinha e uma zebra têm que se juntar em uma viagem para salvar quadros que foram roubados. Esse é o primeiro quadro do canal Analisando Filmes. Então bora lá. O nome do filme é Agente 00 Gato. Se vocês quiserem, pode pesquisar. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Bora lá. A cena começa com um homem e o seu filho indo deixar cartas. O homem é um carteiro. E vemos o Natal de Dona Marcy, uma senhora que tem uma filha, que ainda não é revelado ainda no filme, mas fica assim mesmo. Aí depois é mostrado um cão de guarda furioso. Esse é o Elvis, com prazer em viajar o mundo e dar a volta pelo horizonte mental. Ele é bulinado por duas pumas que ficam fazendo ele porque eles têm muito medo. Elvis tem uma arminha de tira de beisebol, aquelas arminhas de tinta. Então, Elvis simplesmente continua assim mesmo. E descobrimos que Marcy é a filha dela, a Dona Marcy, a filha dela, da Dona Marcy, simplesmente é uma gata, um gato fêmea, que simplesmente assiste desenhos para criança e de detetive ainda. Ela até tem coisas de detetive, inclusive uma câmera para tirar fotos e informações das coisas delas. Então, vai ficando assim. Até que um dia, o irmão da Dona Marcy sai de noite na sua cadeira de rodas. E do nada alguém liga para ele e fala: o Papai Noel está no ar. E de repente, do nada, o irmão da Dona Marcy aperta um botão e sai uma alavanca. Puxa, e sai uma hélice. E começa a girar em torno disso, da cadeira de rodas, fazendo voar. E a casa que eles roubaram nos quadros eram da família Mock. E então, um dia, a Marcy ficou muito despreocupada com seu tio, porque ele estava gargalhando cada vez que lia um jornal sobre os roubos. E ele fala ser um agente secreto que trabalha como espião para impedir os roubos. Ele fala lá que simplesmente tem que levar a Marcy, pois ela está participando desse projeto aí. E o código é Maluquinha. Por acaso ela não se depare e ache que é um outro gato, o código é Maluquinha. Mas na verdade aquilo não passava de um plano para mandar a Marcy para o meio do nada e deixar ela morrer para sempre. Mas acontece que um homem estava pronto para cozinhar suas galinhas, já que era dia de cancha. E ele amava muito suas galinhas, pois ele tem que decidir. As galinhas ficam decisas. E o escolhido foi Egbert, um galo simplesmente com fone de ouvido que tenta achar uma paz interior. Ele é escolhido e as galinhas tentam pegar ele para levar para o homem para ele ser transformado em sopa. Em canja, na verdade. Mas ele começa a fugir. No meio do caminho, o Elvis se solta e pega o trator do seu dono e vaza dali. O dono, já visto que o cachorro não estava lá, já pesquisou o trator com a ajuda de um amigo. Enfim, no meio do caminho, o caminhão que ia transportando a Marcy para o triturador, eu acho que é triturador, de repente acaba se deparando com as galinhas. Ele freia bem no momento que as galinhas saem e começa a dirigir de novo. Mas acontece que uma dessas caixas caíram. E é a caixa onde a Marcy estava dentro. E ela ficou presa no meio do nada. Até que de repente Elvis surge no meio do nada.
E do nada começa... E depois a Marcy começa a achar que ele também é um dos esquadrões do tio dela. E o Elvis, sem entender nada, fica assim. E de novo, o Egbert aparece de novo e se esconde uma parte do trator. As galinhas passam reto de repente e ainda procurando. Elvis fica furioso com todo mundo, pois ele acha que estão fazendo ele de empregado. De repente, as galinhas começam a se decidir quem vai pra canja. Matilda, uma das galinhas que estava liderando para fazer Egbert se tornar uma canja, ela fala que se não encontrar Egbert no momento exato da canja, terão que simplesmente se tornar uma da canja. E elas ficam assim com medo de virar canja. Então eles começam a dirigir o trator assim, do nada. Aí do nada, Elvis olha para trás e vê o seu dono com uma espingarda com o carro do seu amigo. E acontece que ele não ficou tão assim surpreso, pois Elvis começou a dirigir com rápido. A mala de Marcy cai do meio e é atropelada. O trator não atola, mas sim o carro onde o dono de Elvis estava. E ele chama Elvis de... Vocês sabem daquelas palavras que não podem falar aqui. Perdedor e fracote. E depois... Pois eles começam a dirigir ali calmamente. E eles encontram uma zebra. Essa zebra é um homem conhecida como Mango de Bango, que vem do circo para fazer uma apresentação. E ele encontra também várias coisas de ouro. Marcy fica surpresa, pois também eles não só roubavam só os quadros, como joias valiosas. E as joias que o Mambo tinha era igualzinho às joias que roubaram. E de repente, ficando assim, Elvis começa a dirigir sem querer dar ajuda pro Mambo. E simplesmente fica assim. Elvis olha para trás e o carro acabou antes disso. Só porque aí Elvis olha para trás e vê o avião do amigo do seu dono. O amigo do dono do Elvis deve ser muito rico. E depois eles começam a atirar no Elvis, visando os restos da turma. Até que eles veem uma van, e a van do roubo dos quadros e das joias. Elvis começa a correr sem os seus amigos, porque ele queria silêncio. Ele entra primeiro e acha que tá tranquilo. Mas os seus amigos aparecem, incluindo um Mambo. Eles começam a dirigir, senão iam morrer. Os donos da caminhonete começam a perseguir também o carro. E um dos caras é jogado pra fora. E ele estava fazendo xixi. O mais engraçado é o Ruivinho. O de cabelo laranja. Aí depois, eles começam a continuar ainda a viagem. Mas o cara acaba caindo da caminhonete e mesmo assim não aguentou. O carinha ainda nem vestiu sorte pra poder correr. Egbert percebeu que tinha seus fones roubados por Mambo. Ele tirou do nada. E eles decidiram se abrigar em um celeiro que tinha ali perto. E depois, de manhã, eles iam sair, porque Marcy tinha um carro pra resolver. E no meio da noite, Marcy começa a falar que ela tava com frio, sua cama tava dura. Então os outros, Egbert e Elvis, não tinham escolha a não ser dormir com ela. Mambo tava dormindo dentro da van e soltou um peido de bolha, porque ele tinha fazido umas coisas lá de circo. Ele peida a bolha e Egbert fala que quando aquela bolha estourar, eles vão sofrer uma morte dolorosa e silenciosa.
estoura. De manhã, todo mundo já tá acordado e Elvis olha para uma fresta de um buraco que tem lá. E ele vê as galinhas que estavam atrás de Egbert. Egbert também percebe e vai se esconder dentro da van. As galinhas entram lá, elas começam a perguntar sobre Egbert. E eles dizem que não conhecem Egbert. Elas vão embora e fica assim mesmo. Egbert está com medo de virar canja. E também há um dos seus pesadelos também, que é onde ele sonhava que estava virando canja e as galinhas iam comer ele. De canja. Não adianta você pensar besteira, que eu sei que tu tá pensando besteira agora. E depois depois eles saem de viagem. E de repente a mãe da Marcy, descobre que ela saiu de casa porque o irmão dela amou aquilo tudo. Ela foi lá na delegacia falar. Então, uma câmera foi atirada de uma foto mostrando eles. Eles fizeram assim, que iam fazer uma equipe de procura de caça pra Marcy. Eu tô chamando de Marcy, mano. Aí a mãe dela percebe que ela fez parte de um esquadrão de captura de negócio de quadros. E depois disso, ela acaba desmaiando. Aí depois ela começa a ficar assim, os policiais vão atrás deles, blá blá blá, até que chega uma cena muito perigosa. Um trem tava vindo e era bem no caminho que eles tinham que pegar. Se você pensar, eles tinham que dar volta. Mano, tinha polícia por toda parte, podiam pegar eles. Egbert mandou parar, mas Marcy, que é burra, ela fala assim, não, continua. Elvis vai e bate bem ali no trem. Marnie fica lá presa dentro, mas consegue sair. Mambo tava lá caído e muito triste. Elvis fica brigando com ela, dizendo que eles não estavam no seriado dela, da Marnie. Estavam na vida real. Então, Mambo encontra os fones de ouvido de Egbert. E eles pensando que Egbert morreu, Egbert estava vivo. Então Elvis fala assim, você vai descer ou construir um ninho aí em cima? Egbert, que tinha medo de altura, não decidiu descer. Mambo pediu para usar as asas, aquele era uma ave. Então começa a chover. Mambo tem o seu guarda-chuva levado pelo vento. E aí que a surpresa vem. Mambo tinha virado um burro, já que ele era um burro. Então, se vocês quiserem saber mais o que aconteceu em Azeite 00 Gato, comentem likes para parte 2. Tchau!